Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Nessa noite nós teremos a visita do nosso irmão Luiz Carlos de Assis, da Federação Espírita de Goiás, que falará sobre o assunto A Porta Estreita. Antes de iniciarmos, para mantermos as boas vibrações, faremos a leitura de uma pequena passagem e logo após a prece de abertura. Quando sai errado, as coisas não saíram como querias, acha que deves reclamar, impor direitos e medir as consequências negativas? Mas para ali e pensa. Vê o bom futuro que tens, as tuas qualidades, como pode fazer de novo melhor e reconhece-te forte, sem abatimento algum. Mesmo que não tenhas de imediato uma solução para o que queres, presente-a e põe-te às esperas. Se tens pensamento positivo, o que te vier é sempre bom. Olha mais longe e não penses em fracasso ou tristeza. Cria na ação do tempo, nas mudanças favoráveis, em ti mesmo e age tranquilo. Deus te protege. Quem confia em si é como o sol, cujas luzes estão sempre acima das nuvens. Passamos a nossa prece. Mestre Jesus, reunidos em teu nome, nós pedimos o seu auxílio para que o Senhor possa envolver o nosso companheiro Luiz Carlos, a fim de que ele consiga transmitir as tuas mensagens e que nós consigamos assimilá-las e praticá-las. Aqui viemos, Mestre, em busca de consolo, esclarecimento. Por isso, lhe pedimos que fortaleça nosso intuito em melhorar e que assim consigamos a cada dia nos aproximar mais e mais daqueles compromissos assumidos para essa encarnação. Agradecemos também, Senhor, a tua equipe espiritual, que desde muito cedo já preparou o local para que possamos receber esse auxílio. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Passamos a palavra para o nosso irmão Luiz Carlos. Boa noite às senhoras e aos senhores. Permaneçamos na paz de Jesus nestes minutos em que buscaremos refletir sobre mais um dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Evangelho este que nos traz tantas informações, que nos traz consolo, que nos traz esclarecimento, em momento que nos encontramos, ou que a humanidade como um todo encontra-se mais sedenta de compreendê-los e de assimilá-los, porque temos visto a dificuldade, a ansiedade que a grande maioria de nossos irmãos, sobretudo aqueles que não tendo conhecimento da doutrina espírita, buscam de forma desesperada outros valores ou mesmo aspectos bastante negativos que vêm causar mais dificuldades para já os problemas que normalmente nós trazemos.
Antes de iniciarmos propriamente nosso tema, nós queremos lembrar da importância de termos uma doutrina de valores tão grande como essa que nós temos para nos orientar e para nos esclarecer. A doutrina espírita, sem sombra de dúvida, ela vem atender às nossas necessidades neste momento de maior dificuldade em que nós vivemos na face da terra. Então não podemos perder a oportunidade, sem evidentemente fazermos proselitismo, sair achando que temos que pregar em praça pública ou bater nas portas e falar abertamente da doutrina espírita, mas não podemos perder as oportunidades que ela nos concede. E uma delas é o que esta casa, e que muitas casas, nós podemos dizer assim, vem fazendo, muitas casas de muitos centros espíritas, porque infelizmente alguns ainda às vezes se preocupam em não trazer a doutrina espírita cristalina, e nós não vamos encontrar outro lugar onde nós possamos estudar a doutrina espírita senão na casa espírita. E nós falamos isso lembrando de uma mensagem que o senhor, na época, o senhor Nestor Mazotti, então presidente da FEB, ele dizia que numa reunião do Conselho Espírita Internacional, se não me engano, em Bruxelas, Dr. Bezerra de Menezes trouxe uma informação, uma mensagem, dizendo que nunca houve tantos espíritos encarnados em condição de receber a doutrina espírita como agora, mas que essa mensagem não estava chegando a esses corações. Então, por isso, nós precisamos aproveitar esses momentos. E para nós que vivemos neste Brasil, onde podemos praticar abertamente a doutrina de Jesus, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, não podemos perder a oportunidade, porque, quem sabe, são momentos que possam não voltar mais em nossa vida. E nós, então, de posse de tudo isso, vamos refletir um pouco sobre essa passagem de Jesus, a porta estreita, em que nós destacamos aqui a citação de Mateus, lá no capítulo 12, nos versículos 13 e 14, onde ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, nessa passagem, a gente fica a pensar, fica a refletir nestes ensinamentos de Jesus. Mas, por que nós temos, é claro que quando Moisés nos apresentou Deus, o Deus que Moisés nos apresentou, e era o Deus que nós tínhamos condição de compreender àquela altura, era um Deus parcial, que protegia determinada tribo, determinado povo, que vingava, que protegia aqueles que o seguiam e odiava aqueles que não lhe obedeciam os ensinamentos. Mas Jesus, depois, já há quase 2000 anos depois, viria mostrar que o Pai é um Pai de amor, ou que esse Deus é um Pai, e um Pai de amor. E durante toda o seu ensinamento, ele nos trouxe informações falando desse Pai, e que ele obrava, que ele operava, que ele fazia a vontade do Pai, e que o Pai nos amava incondicionalmente. Aí nós podemos questionar, mas como que nós podemos conciliar esse ensinamento com um Pai de bondade, de amor, onde aqui fica parecendo que aos que o seguem, aqueles que buscam seguir
as suas orientações, a porta é muito estreita. No entanto, para aqueles que buscam os outros caminhos, que não segue o nosso Mestre Jesus e, consequentemente, o nosso Pai, essa porta é tão larga, ela, vamos dizer assim, se escancara para todos aqueles. Como é que nós poderíamos, então, conciliar esta informação? Mas é claro que, à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que é uma questão de interpretação e de conhecimento. E buscamos aqui a primeira as palavras de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, onde ele diz que o nosso dever é a nossa escola. Então aqui ele já começa nos falando de uma questão magna em nossa vida, que é o nosso dever. Olha, o nosso dever é a nossa escola, por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem. Então Emmanuel começa a nos falar desse dever, porque todos nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que viemos ao mundo com compromissos assumidos perante a espiritualidade maior, para darmos prosseguimento à nossa caminhada rumo à perfeição. Nós temos um longo percurso a fazer, e não é sem um esforço que nós vamos conseguir. Nós vamos ver ainda, porque a necessidade desse esforço é em função de estarmos ainda tão vinculados ao nosso passado de erro e de equívocos, quando fazendo uso do nosso livre-arbítrio, nós fizemos também escolhas equivocadas. Mas como o Pai é um Pai de bondade e amor, através das sucessivas encarnações, oferece-nos oportunidade para que nós possamos refazer aquilo que a gente não soube fazer bem feito, ou aquilo que a gente inclusive se comprometeu, se equivocou, prejudicando a nós mesmos e prejudicando também aqueles que vêm caminhando conosco. Então, nós renascemos com compromissos e com deveres assumidos perante a espiritualidade, e esses deveres nos impõem uma estrada relativamente estreita a ser percorrida, porque do contrário, nós poderíamos novamente perder nesse espaço, nesse caminho tão amplo, mas que não leva a Deus, que não leva à nossa felicidade. E ele continua dizendo o seguinte, para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então nós precisamos analisar quais são as nossas aspirações, quais são os nossos desejos, para nós podermos então trabalhar todos esses sentimentos. Será que nossas aspirações vão ao encontro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus? Será que nós estamos seguindo o norte que Ele traçou para cada um de nós, não só quando esteve fisicamente no nosso planeta, mas há mais de 150 anos atrás, quando deu cumprimento à sua promessa de que enviaria o Consolador, e o fez sob a coordenação do Espírito, de uma pleiade de Espírito e de Allan Kardec, que coordenou esse trabalho no plano espiritual, no plano físico, para que nós pudéssemos reviver os ensinamentos de Jesus e não termos desculpas de dizer que não sabemos, não temos conhecimento da lei de Deus.
no Mundo Espírita, o Jornal da Federação Espírita do Paraná, nesse mês de março, o Dinei de Paula, ele também comentando esse assunto, ele diz o seguinte, os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a ele se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e de adequar a harmonia das leis cósmicas. Nós sabemos, pelo ensinamento dos Espíritos, que todos nós fomos criados, não da forma que nos encontramos aqui hoje, que é claro, estamos longe da angelitude, mas também já caminhamos um pouco e não somos mais crianças espirituais. Quem sabe já estamos na juventude, ou adentrando um pouco, até a nossa maioridade, porque nós temos uma grande tarefa a colaborar com Cristo, a colaborar com o Pai, para com o nosso planeta. Então, nesse momento, todos nós, não tenhamos dúvida, que reencarnamos com compromisso de dar uma guinada na nossa vida, de modificar, de fazer, de dar uma direção para as nossas ações, porque quem sabe até agora nós temos levado a vida mais ou menos como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós é que temos que dar o direcionamento da nossa vida. Nós é que temos que ditar os nossos passos, porque nós já temos condição para isso. Com certeza, se não definimos em total o nosso programa reencarnatório, mas nós tivemos uma participação na elaboração daquilo que nós assumimos quando nos comprometemos a renascer neste mundo. Então, e com certeza, todos nós que abraçamos a doutrina espírita, trazemos esse compromisso no coração de colaborar com Cristo, de primeiro nos evangelizarmos, para depois então podermos, com o nosso exemplo, colaborar com os nossos irmãos, levando a cada um as luzes do Consolador, que esclarece, que amplia os horizontes de todos aqueles que passam a enxergar como nós enxergamos. Porque é tão difícil quando nós vemos as pessoas envolvidas com os crimes de toda a natureza, disputando as coisas do mundo, as coisas que não têm, as coisas perecíveis deste mundo, dando valor aos aspectos passageiros da vida e esquecendo da bagagem espiritual. Então nós temos esse grande dever de sublimar nessa nossa existência as nossas ações para colaborarmos com Jesus. Porque a porta dessa forma, a porta estreita que Jesus se refere? Porque ainda nós trazemos nesse nosso passado os nossos atos de desequilíbrio que ainda marcam profundamente a nossa vida, o nosso relacionamento. Nós ainda precisamos receber aqueles irmãos que nós prejudicamos outrora, na maioria das vezes dentro do próprio lar, ou no ambiente de trabalho, ou em determinadas, ou nas casas religiosas, para poder fazermos as pazes com estes que outrora nós prejudicamos. Nós precisamos amar aqueles que outrora nós odiamos. Nós precisamos somar forças
para poder cumprir as nossas tarefas. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos vincula ao passado de desequilíbrio, de dor, aos vícios. E como isso ainda é tão marcante em nossa vida, nós achamos mais fácil seguir por este caminho. Por isso Jesus nos alertou que a porta da perdição, ela é larga para nós. Mas nós vamos ver pela própria interpretação de Allan Kardec, isso não é perene, isso não é para sempre. Vamos ver aqui um pouquinho algumas questões, só umas 2 questões lá, dessa parte 2 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na progressão dos Espíritos. Primeira questão, 114. Allan Kardec queria saber se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que melhoram, ou que se melhoram, né? E nós sabemos, pela resposta dos espíritos, que evidentemente, através do nosso esforço, da nossa luta, é que nós então vamos nos melhorando. E melhorando, nós vamos passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Mas na criação divina não existe privilégios. Como nós podemos ver nessa questão muito badalada, digamos, no meio espírita, tão citada, que é a questão 115, se dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus, e é aquela resposta que nós conhecemos, embora aqui nós pegamos uma parte um pouco mais extensa dela. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, ignorância no sentido de não saber. Então não há privilégio na criação divina. Isso a doutrina vem nos esclarecer e acaba com aquela ideia de anjos criados como seres favorecidos, ou então aqueles seres, os demônios, digamos, como seres decaídos, ou espíritos que estão voltados eternamente para o mal. Mas todos somos filhos de Deus, estejamos em situações de harmonia com Ele ou em total desarmonia com suas leis, mas somos seus filhos, somos suas criaturas, e Deus usa, conforme nós ainda ouvimos hoje num seminário lá na Federação, no qual o Inácio, inclusive, estava lá, com mais acho que 2 companheiros, o Wagner da Paixão repetir que Emmanuel, esclarecendo isso para Chico e para todos nós, que Deus, Ele não viola consciências, Ele usa o tempo para que todos nós possamos então nos harmonizar com seus ensinamentos. Então, Deus nos criou todos nas mesmas condições, não deu a ninguém um favorecimento. Agora, através do livre-arbítrio, da liberdade que Ele nos concede, nós vamos então tomando as decisões e traçamos para nós, vamos dizer assim, um destino para cada etapa de nossa existência. E através do melhor aproveitamento, ou do aproveitamento mais, digamos assim, deficiente destas oportunidades, nós podemos adiantar esse nosso caminho ou ficarmos mais atrasados. E aí, então nós vamos encontrar todas essas dificuldades que nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós vamos encontrar as dores, os sofrimentos, como consequência da própria condição moral que todos nós estamos vivendo, ainda pelo mundo, pela circunstância da Terra ainda ser um planeta dos mais, digamos assim, atrasados do nosso orbe, segundo o ensinamento dos próprios Espíritos. Nós também vemos lá, pegamos aqui a questão 614, mas há uma série de questões após a 614 que trata da lei divina ou lei natural, em que nessa apenas queremos destacar que a lei natural, conforme os Espíritos responderam a Kardec, é a lei de Deus, essa lei que a doutrina espírita estuda e que nós vamos compreendendo de forma tão clara que tudo isso que existe
na natureza, de forma harmônica, são leis criadas por Deus, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. No ponto de vista físico, basta a gente citar a harmonia que rege o nosso universo, nos astros, na precisão que circulam, formando os dias e noites, as estações do ano, os períodos precisos que eles transcorrem, mas também com relação às leis morais. Todas são leis criadas por Deus. E o homem, como ele diz aqui, os Espíritos diz aqui, só é infeliz quando se afasta dessas leis. Então nós vamos entender que toda circunstância, todo momento que nos encontrarmos com uma dificuldade maior, certamente nós nos afastamos da providência divina e precisamos olhar, dar um novo direcionamento nesse nosso caminho. Allan Kardec, comentando essa passagem de Jesus sobre a porta estreita, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, é lá que ele fala que a porta não é estreita para a humanidade em geral, mas para uma pequena parcela situada pelo seu estado evolutivo nos mundos inferiores. Porque se assim fosse, a gente então, é como ele colocaria lá, Deus teria criado seus filhos e dado à grande maioria essa porta tão estreita para percorrer a caminhada. Mas essa é uma circunstância do nosso planeta, e não é uma circunstância que vai perdurar eternamente. Nós sabemos que nós estamos fazendo a nossa caminhada evolutiva pelo planeta Terra. Quem sabe alguns de nós já viemos de outros planetas para aqui passarmos esse processo de expiação, de crescimento, mas teremos oportunidade de irmos para outros planetas ou aqui permanecermos e poder usufruir do momento em que ele adentrar a condição de mundo de regeneração, que, segundo nos falam os Espíritos, estamos nesse processo de transição atualmente. Então, quando adentrarmos essas condições melhores, a porta mais frequentada, evidentemente, que deixará de ser a porta da perdição, e sim a porta da felicidade, porque a grande maioria de nós já estaremos caminhando conforme os ensinamentos que Jesus nos legou. Já não estaremos mais fugindo dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos que norteiam os nossos passos para melhor seguir a nossa caminhada. Aqui só para a gente recordar então rapidamente do ensino que Allan Kardec resumiu, com os ensinos que Allan Kardec então buscou, do resumo da doutrina que os Espíritos nos trouxe sobre as 5 categorias de mundos, interpretando aquela passagem de Jesus, que na casa do Pai há muitas moradas. Quer dizer, uma das formas de moradas, porque nós sabemos que não é ou não são somente os mundos físicos, mas em termos de condições de planetas, Allan Kardec deduziu do ensino dos Espíritos que há 5 grandes categorias, que pode evidentemente se dividir em tantas outras, depende dos critérios, ele mesmo coloca. Mas ali ele coloca, primeiro seria mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós sabemos que o nosso planeta já passou por essa situação, quando ainda certamente vivíamos lá nas cavernas, quando ainda a força era a lei que imperava entre todos aqueles que aqui faziam a sua caminhada inicial, para depois então adentrar para uma condição de expiações e provas, onde ainda domina o mal, mas já havíamos caminhado um pouco.
quando para aqui haviam chegado os capelinos que deram então um impulso na evolução tanto intelectual quanto moral de nosso planeta. E nós sabemos que estamos caminhando agora para um mundo de regeneração, nos quais as almas que ali habitam terão a oportunidade de refazerem as forças para prosseguirem a caminhada, segundo a definição dos próprios Espíritos. Mas nós sabemos que essas passagens, elas são como o amanhecer do dia. Não há um momento exato que você pode dizer, não, agora não é mais noite, agora é dia total. Então nós estamos nessa passagem. Mas antes ainda queríamos, só para concluirmos, depois Allan Kardec ainda fala dos mundos felizes ou ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e finalmente os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados. Nós ainda estamos fazendo a nossa caminhada na nossa bela e querida terra, essa casa que Deus nos concede como oportunidade bendita, e é uma oportunidade ímpar, como nós falávamos inicialmente, estarmos neste planeta no momento em que ele faz a sua transição, o momento em que ele busca, vamos dizer assim, a sociedade aqui busca caminhar para dias melhores. E é um momento fundamental, porque estamos tendo essa oportunidade, porque o Consolador prometido vier no momento exato em que as coisas e as verdades precisavam ser restabelecidas, para que pudéssemos então colaborar com Cristo, deixando as portas largas da perdição e alargarmos a porta estreita do amor, da verdade, da sabedoria e da paz, e darmos a nossa parcela para que o nosso planeta possa então fazer parte do mundo de regeneração. Mas sabemos que grandes levas de espíritos, milhares mesmo de espíritos das zonas umbralinas, são trazidos ou estão sendo trazidos para reencarnar como últimas oportunidades, para que possam aqui permanecer, caso modifiquem. E nós temos então que contribuir com essa parcela. Embora as dificuldades, embora os valores que nós temos visto aí serem jogados na lata de lixo, as famílias sendo destruídas, as sociedades desmanteladas, mas o Cristo permanece no leme do nosso planeta. O Cristo é o grande diretor, é o grande governador a direcionar os passos, e nós não podemos entrar na onda do desespero e achar que o nosso planeta está a bancarrotas, está como um barco sem leme. Ele está sendo dirigido por Jesus, e estamos vivendo tão somente um momento de transição, onde uma série de paradigmas são quebrados, para que a nova sociedade do futuro marque aqui um ponto de partida, agora com novos valores, deixando para trás aqueles valores ou aqueles resquícios que não mais precisam ou que podem nos acompanhar, pois do contrário não adentraríamos ao mundo de regeneração. E segundo se infere da codificação, então os mundos de expiação e prova se caracterizam por essa imensa maioria de habitantes formadas por espíritos ainda comprometidos, vamos dizer, com o crime, com a dificuldade, com as lutas intensas. Daí a necessidade, essa luta que nós temos que travar contra as paixões negativas. E aqui nós destacamos vícios e paixões negativas, porque Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos
que na questão 907, que a paixão, digamos em si, no início, ela não era, vamos dizer, não no início, como se diz, não é nos anos atrás, mas ou seja, na origem do ser, ela não era prejudicial, porque é uma criação de Deus. A paixão era algo que Deus colocou na natureza para nos impulsionar na aquisição de valores, mas ela se torna prejudicial no momento que nós deixamos que ela nos domine, e é o que está na questão 908 de O Livro dos Espíritos. É interessante essa questão, porque Allan Kardec quer saber, escuta, mas então em que momento que a paixão ela deixa de ser boa para se tornar má? E os Espíritos usam um exemplo formidável, né, de um cavalo. Se você tem um cavalo, né, um corcel, como era chamado aqui na época, que você perde o controle, não tem o controle das rédeas, ele se torna perigoso. No momento em que se você detém as rédeas desse cavalo, você o domina, você o direciona para onde você quer ir. Então ele diz que a paixão se torna perigosa a partir do momento em que ela te domina, no momento em que você perde as rédeas. E é por isso que nós temos que estar atentos. Com tanta coisa que nos é permitido, mas vamos lembrar de Paulo, né? Nem tudo aquilo que me é permitido me convém. Nós precisamos então ver, será que nós não estamos assumindo ou deixando que as paixões dominem a nossa vida, os nossos atos, e nós percamos a razão e percamos a oportunidade de fazer a nossa grande mudança? Porque quem sabe, para a grande maioria de nós, essa é a primeira vez que estamos tendo contato com valores tão importantes como nesta encarnação. E uma coisa nós podemos afirmar com segurança: nós nunca estivemos tão bem quanto estamos agora, porque os Espíritos falam que a gente não regride, no máximo nós podemos estacionar. Então nós podemos dizer que essa é a melhor oportunidade que nós estamos vivendo. E de posse desses ensinamentos, não tenhamos dúvida que esta é uma oportunidade ímpar. Ainda destacamos aqui uma outra parte que o Dinei coloca lá no Mundo Espírita, onde ele diz: a disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é plenamente viável. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade e muitos outros vícios que nós carregamos ainda, que fazem parte da nossa bagagem, infelizmente. Mas nós sabemos que Deus, conforme nós lembrávamos de Emmanuel, usa o tempo e não viola nenhum de seus filhos, não viola as nossas consciências. Se nós perdermos a oportunidade desta vez, teremos outras sim. Talvez com maior dificuldade, os problemas aumentem um pouco mais, mas nós temos um Pai de amor que sabe esperar pelo momento de cada um de nós. No entanto, vale a pena o esforço, a dedicação para aproveitarmos essa oportunidade. Aí nós poderíamos lembrar, inclusive, a nossa reencarnação. Será que ela ocorre de forma aleatória? Ou há um planejamento por trás de tudo isso? Onde Deus nos coloca em cada novo nascimento, num contexto, vamos dizer, profissional, familiar, social. Nós sabemos pelos ensinamentos dos Espíritos que a nossa reencarnação não ocorre assim de forma sem nenhum planejamento. Nós é uma verdadeira teia que nós trançamos durante a nossa encarnação. Imagina o quanto de relacionamento nós criamos aqui nesta encarnação atual.
o quanto as pessoas estão fazendo parte desse processo evolutivo de cada um de nós, e que numa próxima encarnação precisarão estar também juntamente conosco, para darmos prosseguimento aos nossos projetos. Então daí nós vamos lembrar que a encarnação, as reencarnações, são oportunidades benditas da manifestação do perdão divino, a nos oferecer meios para que a gente possa crescer e trabalhar os nossos sentimentos para adentrarmos ao mundo espiritual sem os percalços, sem os desvios do caminho. E sabemos que o que Deus exige de cada um de nós não é nada mais do que aquilo que nós podemos oferecer. Jesus mesmo disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, a cruz de cada um de nós vem proporcional à nossa capacidade de carregá-la. E ainda Emmanuel, no livro Seiva de Luz, que ele vem nos alertar que é a paixão desregrada do eu e a porta estreita vem ao nosso encontro e nos dizer que em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível, incomensurável de Deus. Então, a gente sempre a ter nesses aspectos, nas nossas paixões desregradas, no eu, para que a gente possa então caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós lembramos aqui, para a gente concluir, quantos exemplos nós temos tido desde as épocas remotas do cristianismo até os dias de hoje. Mas vamos lembrar um na época do Cristo. Vamos lembrar, está no livro que Amélia Rodrigues escreveu através de Valdo Pereira, Pelos Caminhos de Jesus, se não nos engano. Falando daquela passagem da mulher adúltera, né? Aquela passagem que ficou conhecida como mulher adúltera. É interessante que ela busca as tradições no plano espiritual e resgata para a gente valores que os evangelhos não trazem. Não trazem porque não era, inclusive, o objetivo, evidentemente, dos evangelistas. Mas diz-nos Amélia Rodrigues que naquela circunstância, depois que Jesus a liberta, a livra do apedrejamento, ela fica muito impressionada com a presença de Jesus, com suas palavras, e sai dali profundamente, meditando profundamente, mas numa aflição muito grande, como ela poderia prosseguir naquela sua caminhada, porque ela havia cometido um grande erro, e ela precisava tomar um novo destino. E à noite então ela procurou Jesus aonde ele se encontrava hospedado e foi ter-se com ele. E lá num diálogo em que Jesus abre o coração como sempre o fazia e continua a fazer para cada um de nós, a ouve e a orienta a buscar um novo caminho, a seguir o trabalho do bem, porque do contrário a luta seria difícil. E ele dá alerta que a memória do ser humano, ela é pequena para as coisas boas, mas ela não se apaga para as coisas negativas, e que ela precisasse seguir e perfilhar pelo caminho do bem, que ela haveria de vencer. Então ela implora ao Cristo que a deixasse seguir. E ele disse que aonde ela estivesse, o seu coração estaria com ela.
E ela então busca, depois daquele encontro, afasta-se dali mais reconfortada, e nos fala, Amélia Rodrigues, que 10 anos depois, nós vamos encontrar na cidade de Tiro, uma casinha singela, mas cheia de amor, onde uma senhora, já de meia idade, denotando ainda traços de uma beleza, e que acolhia ali os desvalidos do caminho, todos aqueles enfermos, doentes, desamparados, eram ali acolhidos, eram ali amparados, medicados, alimentados, e muitos deles desencarnavam naquele lar de amor que aquela senhora havia construído. Até que uma certa tarde chega um senhor trazido por outros, porque ele já não aguentava mais caminhar. Trazia o corpo em feridas, a alma destrambelhada, e ali é acolhido. E ela oferece o banho, os ungüentos, a sopa quente para aquela alma sofrida, e convida-o para orar em nome de Jesus. Quando assim ela procede, ele pergunta: mas você conhece Jesus? E ela diz: sim, eu conheço Jesus. Mas aonde você conhece? De onde você conhece Jesus? É aquele que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é aquele mesmo. Um dia ele me salvou na praça de ser apedrejado. E ele falou: eu também o conheci, só que eu não compreendi. Eu não tive compreensão e saí ignorando as suas colocações, e saí odiando, até que mais tarde, quando a doença tomou conta de meu corpo, eu compreender o grande erro que havia cometido, de ter abandonado a minha esposa logo após o casamento, de a deixá-la às mãos daqueles aproveitadores, facilitando assim que ela pudesse cometer aquele crime também. Mas eu também fora o grande culpado, mas eu não soube entender Jesus. E ela então, compreendendo ali que estava em frente, ou estava diante daquele que for o seu esposo, convida-o: oremos então em nome de Jesus, porque ambos já o encontramos. E é assim que nós então podemos lembrar dessa passagem para os nossos dias de hoje. Jesus convida a cada um de nós para esse grande momento, para que a nossa caminhada, mesmo que para muitos de nós a porta se apresenta estreita, mas ela se alargará no momento que nós vencermos todas as coisas. Porque lembremos, uma vez mais, que ninguém de nós, ninguém na face da terra reencarna para errar, reencarna para piorar. Todos nós reencarnamos para crescer. E o Pai não abandona nenhum de seus filhos. E todo aquele que o busca com amor, com sinceridade, com carinho, Ele o acolhe, e nós não tenhamos dúvidas que Ele continua a nos amparar e possa assim nos abençoar de retorno aos nossos lares. Muita paz, muito obrigado. Assim seja. Agradecemos a presença e as palavras do nosso irmão Luiz Carlos.
E as portas já estão abertas para recebê-lo numa próxima oportunidade. Mestre Jesus, Divino Amigo, ajuda-nos a perceber que Deus não erra e nos coloca exatamente no local mais adequado para o nosso aprendizado. Toma-nos pelas mãos, Jesus, e ajuda-nos a atravessar a porta estreita, porque lá estaremos diante das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. Contudo, ilumina-nos, esteja sempre conosco, porque em atravessando a porta estreita, estaremos no caminho correto para a nossa elevação. Permaneça sempre conosco, Jesus, que assim seja.